Bom, obrigado, Malu, obrigado, né, pela presença, né, de todos e todas. A gente é, é uma felicidade estar de novo num evento como esse, né, que a gente começou e trouxe para Varginha esse evento do Dia Mundial da Criatividade há 4, 5 anos atrás. Já foi realizado por mim, pelo Eric no ano passado, agora a Malu. E é isso mesmo, né? O espaço como esse é para juntar pessoas que têm interesses comuns e que a gente faça essa movimentação, né? A gente está vindo para cá, a gente, né, faz tanto sentido ter um espaço que nós, eu, Alessandro, estamos vindo para cá, para o Cessul Lab também, com a nossa empresa. Eu sou professor da Unifal, mas também, quando a Malu falou do agro, né, eu tenho, junto com o sócio, uma aceleradora de AgTechs e FoodTechs, a AgFood Ventures, e a gente está inaugurando hoje a Sapienza aqui em Varginha, que também é uma empresa de inovação, empreendedorismo, inovação, que a gente está trazendo para cá e vamos estar junto com o Cessul Lab, junto com a Malu aí, né, com o pessoal que está aqui já nesse hub, né? A ideia de hub ainda é nova, as pessoas às vezes perguntam para que serve um hub, né? Hub é um concentrador, é um juntador, né? Se a gente usar uma palavra bem caipira, né? Vamos juntar gente. E juntando gente a gente tem chance de fazer coisas melhores, e é uma coisa que a gente vai falar aqui agora, durante essa fala rápida de criatividade, que é muito mais para mostrar para vocês alguns pensamentos que eu tive ao longo do tempo como professor e juntando gente, conversando com gente, eu fui fazendo algumas descobertas práticas e conversando com muitas pessoas que são especialistas em áreas relacionadas com criatividade. Eu aprendi muita coisa e aí eu quero compartilhar com vocês, e essa é a ideia, né, da gente fazer eventos como esse, compartilhar ideias, trazer histórias, trazer coisas interessantes que vocês possam levar para a vida de vocês, se inspirar e ter essa oportunidade de fazer o contrário, depois dar de volta o que vocês aprenderam, né, como outros palestrantes, né, que passaram por aqui, que vão passar ainda, né, a palestra do João está online lá disponível, porque a gente vai aprendendo e vai repassando, né, e vai trazendo e espalhando aquilo que a gente aprendeu, às vezes de forma tão generosa que outras pessoas passaram para a gente, por que não passar de volta agora para essas pessoas? Então, vamos falar sobre o Canvas da Criatividade, que é uma ferramenta que eu criei o ano passado. Eu fui fazer um workshop e uma palestra no Hacktown, exatamente, em Santa Rita, né, exatamente sobre criatividade. E aí eu comecei a preparar e organizar a palestra. E da palestra virou o Canvas, né? Eu achei que fazia sentido criar uma ferramenta para a gente trabalhar com a criatividade. E quando eu terminei de fazer o Canvas, eu tinha conversado com um monte de gente e eu falei, eu tenho um livro. Né? E aí eu criei um livro sobre criatividade que vai ser lançado em breve, mas eu vou falar já sobre ele. Então, nosso percurso aqui vai ser por que criatividade, alguns conceitos de várias áreas diferentes, o próprio Canvas, a aplicação do Canvas, o além do Canvas e a conclusão. Então esse é o nosso percurso hoje, nesse rápido bate-papo aqui. Então vamos primeiro por quê. Por quê? Criatividade não garante a inovação. Se a gente está num hub de inovação, e eu trabalho com inovação pode ser desde sempre, né? Comecei a me interessar por inovação quando eu comecei a ser nerd antes que as pessoas usassem essa palavra nerd. Eu já gostava de ir na casa de um amigo do meu pai que tinha um rádio amador. Então nós estamos falando isso dos anos 70, que era um aparelho enorme, pesadíssimo, e eu saía sempre de lá com alguma válvula queimada que ele trocava e me dava válvula para eu levar para casa para eu brincar. Então eu era criança, eu adorava válvula de rádio. Parece coisa, né, estranha hoje em dia, provavelmente vocês nunca pegaram uma válvula na mão, já deve ter visto foto disso, que é uma válvula, né, que parece uma lâmpada de vidro, que esquenta pra caramba. E eu ficava apaixonado com aquela história de como é que essas coisas aqui conseguem fazer o tio Arthur conversar com o outro lado do mundo. E eu vi o tio Arthur falando em inglês, falando em alemão, falando em japonês, com gente num rádio amador. Vocês imaginam isso nos anos 70? Se hoje, nos anos 2000, a gente assusta com algumas coisas que a gente vê, né, com algumas inovações, né? Você imagina aquela época. Então, a inovação, eu trabalho com isso há muito tempo, e logicamente que a gente viu ao longo do tempo, vendo a história das pessoas, né, e a própria história da gente, né, que inovação, ela depende de criatividade. A criatividade não garante a inovação. Não quer dizer que uma pessoa criativa vai conseguir criar coisas novas.
mas é um elemento muito importante para a gente poder conseguir criar coisas novas. E esse criar coisas novas não é só criar na tua cabeça, porque senão não é inovação. A inovação acontece quando você transforma aquela ideia que a sua criatividade foi capaz de gerar, às vezes não sozinho, na maioria das vezes não sozinho, você junto com outras pessoas tem ideias sensacionais, mas se você não colocar aquilo em prática e não transformar na solução de um problema real, a gente não chama isso de inovação, a gente chama isso de ideia. Que a gente tem todo dia, todo mundo acorda com alguma ideia, né, diferente na cabeça, e algumas pessoas muito criativas conseguem ter ideias que são mais factíveis, são de maior impacto na vida de outras pessoas, então elas têm mais chance de criar inovação. Mas não é só porque ela é criativa que ela vai ser capaz de inovar, porque aí depende de um outro elemento que é o empreendedorismo. É a pessoa que tem ideia e é capaz de pegar aquela ideia e transformar em um empreendimento, que seja com fins lucrativos ou não. Então você tem que juntar as duas coisas. Só a criatividade não garante a inovação. Mas a inovação sem criatividade, normalmente, é uma inovação sem impacto. Por quê? Porque vai fazer uma inovação parecida com coisas que já existem. Você não botou a real criatividade para promover algo transformador. Então, por isso que eu comecei a falar de criatividade, porque eu já tratava muito de inovação, gostava muito de falar sobre isso, gosto, lógico, mas aí eu fui começando a entender os elementos que fazem com que a inovação aconteça, e um deles é a criatividade. E aí muita gente discute, né? Algumas pessoas inclusive colocam meio que uma desculpa, falam assim, mas você é criativo e já nasceu assim, eu não tenho essa criatividade. E aí a gente começa a pensar, será que isso é verdade? Porque tem algumas coisas que tanta gente fala, repete tantas vezes, que a gente acaba introjetando, né, naquilo, aquela informação, e acaba se convencendo daquilo. Eu não sou uma pessoa criativa, eu não nasci com esse dom da criatividade. Tanto que no meu livro, o título dele é A Criatividade não é um superpoder. Não é algo que só um grupinho de pessoas que foi privilegiado recebeu esse dom, né, que faz parte lá do grupo de X-Men, X-Women, né, que o Xavier administra lá o grupo e deu um superpoder para uma pessoa ser criativa. E conversando com muita gente, porque ficou essa curiosidade, eu fui conversar com professores, com artistas, com neurocientista, com psicólogo, um monte de gente que me ajudou a escrever o livro, que deu entrevista e ajudou para mim, e todos eles, apesar de a gente ter várias visões diferentes da psicologia, da neurociência, da educação, das artes, dos negócios, todos eles concordam com isso que eu acabei de falar para vocês. Existe uma parte da criatividade que vem realmente com pessoas que já nascem destacando-se de outras, assim como tem várias qualidades que você vai perceber nas pessoas, que elas vêm quando nascem, logo crianças, você percebe que algumas têm algo, sobressaem em alguma coisa, né, em relação a outras. Mas todos os especialistas de todas as áreas disseram a mesma coisa. Ela pode ser desenvolvida. Então, uma pessoa que já é muito criativa, ela pode desenvolver ainda mais essa criatividade, se ela for estimulada, se ela for colocada em contato com ambientes que facilitem e promovam essa criatividade. E aquelas pessoas que têm menos, que nasceram com menos criatividade, você pode aumentar essa criatividade dessas pessoas através desses mesmos elementos. E aí, quase todos eles, incluindo a pessoa que deu a entrevista sobre psicologia, falou o seguinte: existe também, assim como criatividade, existe uma discussão muito se alguém consegue motivar alguém. E na maioria das vezes os teóricos dizem que não, ninguém motiva ninguém, as pessoas só se motivam a si próprias. Mas você pode criar um ambiente onde a pessoa consiga se motivar. E você consegue, infelizmente, criar um ambiente onde as pessoas não conseguem se motivar, porque elas não têm os elementos ao redor delas para que elas mesmas se motivem. E isso acontece da mesma forma com a criatividade. Você pode ter um ambiente onde é mais fácil eu desenvolver a minha criatividade. Tendo nascido com pouca ou muita, eu posso desenvolver, como pode ter um ambiente onde eu não desenvolvo, e infelizmente existem ambientes onde você retrai, onde você perde a sua capacidade. Por quê? Porque você é criticado, porque você é exposto à vergonha, exposto a críticas não necessariamente construtivas, que vão acabando te colocando dentro de um casulo, e você, apesar de ter criatividade interna, você não coloca essa criatividade à prova, você não traz para o grupo. E aí é muito difícil transformar essa criatividade em inovação.
Porque a inovação acontece, muitas vezes, quando você traz as suas ideias, traz a sua ideia criativa e você coloca ela à prova no grupo social onde você vive. E as pessoas começam a discutir, falar sobre aquilo, te ajudam, dão um palpite, falam, olha, é legal isso, mas podia ser melhor se você fizesse isso. Ou isso aqui não é tão legal, a gente podia mudar. E aí você junta um pouco da minha criatividade com a sua, e aí a gente começa a criar coisas que vão realmente ter valor. E ter um potencial de inovação, um potencial de impacto muito maior que aquela criatividade de uma pessoa sozinha, que não teve nenhum estímulo, nenhum contato, nem colocou as ideias dela à prova, simplesmente. E aí você vê isso nas artes, né? Tem artistas que são super criativos, muito criativos. Vocês devem ser fã de algum artista que é criativo em alguma arte, né? Eu tenho vários ídolos. Mas tem dia que eles fazem umas porcarias que você fala assim, meu Deus, esse disco eu preferia nem ter lançado, né? Porque é um vexame atrás do outro. Você fala assim, acabou a criatividade? Não, é porque as pessoas criativas, elas experimentam, elas tentam. E nem todo dia a criatividade vai resultar em algo bom. Às vezes não dá certo, não deu bom, ok. Vamos tentar de novo, vamos fazer de outro jeito, vamos juntar, vamos fazer uma feat, vamos, né, fazer um dueto aqui, de repente, né, e traz a sua criatividade com a minha criatividade, vamos criar algo surpreendente, algo novo, e aí você fala, nossa, isso aí ficou legal. Então mesmo as pessoas muito criativas não acertam todas as vezes. Porque é impossível. Em algum momento você vai errar. Pode ser que você não erre para todo mundo, mas vai ter um grupo que vai olhar para aquilo lá e falar assim, de onde estava o sujeito com a cabeça quando pensou que alguém ia gostar disso? Mesmo você sendo fã, né? E aí a gente olha e fala assim, podia ter feito melhor. Essa pessoa podia ter usado a criatividade de uma maneira diferente. Mas o que ela fez? Ela está expondo a criação, expondo as ideias, né, nas artes. E aí você corre o risco. E a mesma coisa você pode transpor para as outras áreas, para os negócios. Se você não tentar colocar suas ideias criativas e transformar em negócio, você não tem chance nenhuma de dar certo. Agora, algumas pessoas vão acertar algumas vezes, vão errar algumas ou às vezes, muitas vezes, porque tiveram a coragem de pegar aquela ideia criativa e transformar numa tentativa de negócio. Se você não tentar, aí você não tem chance nenhuma. Quem tenta tem alguma chance, quem não tenta não tem chance nenhuma. E a gente vai ver isso, porque a gente pega às vezes, né, revistas como Valor Econômico, Forbes lá fora, tal, e começa a ver a história dos empreendedores, aí mostra lá a história, quem criou um negócio fabuloso, bilionário, e eles falam, nossa, coisa fantástica, como essa pessoa é inteligente, como ela é criativa, como ela conseguiu ter essa ideia. Aí você vai pegar um pouquinho do passado dessa pessoa, ela já quebrou 8, 10 vezes antes de acertar aquela vez. É muito raro alguém que pega a primeira ideia, coloca em prática e vira um mega sucesso. A maioria das vezes as pessoas já tentaram, já erraram, e quanto mais você erra, mais você aprende e aprimora e refina as ideias para não errar lá na frente. Então a criatividade ela vai estar presente no sucesso, mas vai estar presente no fracasso. Junto com a criatividade você vai encontrar as duas coisas, porque só a criatividade não garante sucesso. Ela garante que você vai ter ideias diferentes, que tem um potencial de impacto, mas aí a gente tem que tentar organizar essa criatividade e, lógico, criar um ambiente. E aí você tem alguns elementos que eu fui entendendo e estudando ao longo do tempo para juntar tudo isso num local só e usar uma ferramenta para nos ajudar. E essa ferramenta eu chamei de Canvas da criatividade. O Canvas tem pouco tempo que a gente começou a usar, tem uns 20 anos que o Osterwalder criou lá o Canvas de modelo de negócio, e a gente usa Canvas para modelo de negócio, Canvas para projeto, Canvas para um monte de coisa. E eu falei, eu gosto de Canvas também, eu adoro colar um post-it. Então eu vou fazer um Canvas da criatividade. E eu comecei a estudar os elementos que fazem parte, e comecei a olhar o meu histórico, né, passado, de como é que eu lidei com a criatividade na minha vida, e fui juntando essas informações e criei esse Canvas que eu apresentei no Rectal ano passado, fiz um workshop lá, testei, mudei algumas coisas porque a primeira versão não estava tão boa, porque eu cheguei lá no workshop, eu expliquei tudo, falei, agora vamos lá colar post-it, aí todo mundo ficou olhando para o Canvas, então, rolando por quê? Porque a minha criatividade estava só na minha cabeça, não tinha explicitado em texto para as pessoas poderem entender. Aí eu tive que reformular, fazer uma versão 1.1 do meu Canvas, que a versão 1.0 não estava boa, e essa é a versão 1.1. E pode ser que a partir dessa conversa aqui, vocês me ajudem a fazer a versão 1.2.
Por quê? Porque a criatividade de vocês vai me ajudar a melhorar o meu canvas da criatividade. E assim eu vou fazer com ele até um dia que eu achar assim, não, agora eu cansei. Vai que ele vai estar bom o suficiente, que não vai precisar mais. Eu vou cansar de falar desse assunto e vou falar de outro, porque minha criatividade vai me empurrar para outro lado. Né? E aí eu já vou deixar na mão de vocês, porque isso aqui é Creative Commons, então todo mundo pode usar, não precisa pagar direito autoral para usar o Canvas, tá? E lógico, alguém vai melhorar isso, assim como acontece nas obras livres, em que eu pego aquilo, me inspiro, faço um remix, lanço uma nova versão, e essa é a ideia. É que você pegue isso, não funcionou desse jeito para você, faz a sua versão, propõe mudanças, cria algo que faz sentido para você, e que talvez não faça para mim, mas faz para o seu grupo. E esse Canvas ele pode ser usado de duas formas. Pode ser um Canvas para você aumentar a criatividade de uma equipe, que você precisa que essa equipe seja mais criativa, uma equipe de projeto, um departamento de uma organização, mas também pode ser feito para um projeto especificamente. Eu tenho que fazer um projeto, né, vamos fazer um evento, vamos fazer um Dia Mundial da Criatividade. Eu posso usar o Canvas da criatividade para desenhar como é que vai ser o meu evento, usando e estimulando a criatividade das pessoas que estão participando, para poder construir um projeto que tenha a chance de ser mais criativo, de ser diferente daquilo que a gente está acostumado. E aí, vamos ver um pouquinho mais do Canvas. Tem três áreas principais nesse Canvas, que são aquelas três áreas de cima ali, que eu dei o nome de premissas, ambiente e cultura. E se a gente for transformar isso em perguntas, para ficar mais fácil, em premissas, de onde se começa a fazer um projeto ou de onde a gente começa a transformar uma equipe numa equipe mais criativa? Porque o objetivo do Canvas é você estimular a criatividade individual, mas lembre-se, e todo mundo aqui já deve ter usado o Canvas em algum momento na vida, que o Canvas é feito para ser colaborativo. Você pegar um Canvas na parede do seu quarto, pegar um bloquinho de post-it e ficar pregando num Canvas, você está perdendo todo o potencial que um Canvas tem. Porque um Canvas criado por uma pessoa só, eu não precisava nem do Canvas. Você pegar uma folha de papel e fazer uma listinha das coisas dele. O Canvas ele é visual, é para você juntar numa página só, resumir, sintetizar um monte de informações que estão dispersas na cabeça das pessoas, juntar isso para que todo mundo colabore, cada um coloca um pedacinho da ideia lá, no final todo mundo olha para aquilo e você tem um entendimento comum. Eu olho para aquilo, então é isso. Que agora eu sei todas as facetas, todos os lados desse projeto, ou desse negócio, ou dessa equipe. E é para, então, estimular a criatividade individual, mas também para estimular que o grupo trabalhe de maneira criativa. Trazer criatividade para a equipe, para o grupo que trabalha naquela empresa, naquele setor. Então, de onde que a gente começa? Lógico, vamos pensar pelos objetivos, o porquê. Vamos pensar aqui, se a gente estiver falando de um Canvas que eu estou aplicando para um projeto que eu quero que ele seja criativo. Ou para uma equipe também, mas para um projeto. Qual é o objetivo? Por que eu estou fazendo isso? Qual é o departamento? Onde isso vai ser feito? Que resultados? Que impactos? O que eu estou procurando? Então, são as premissas iniciais. De onde é que eu começo? Isso aí vários Canvas têm em comum. Mas para um Canvas, e aí especificamente falando de criatividade, o ambiente, que é aquilo que eu falei. Você pode ter um ambiente que facilita que as pessoas coloquem a criatividade, tragam a criatividade, ou pode criar um ambiente que não traga, não facilite as coisas. Então, a gente precisa de ter diversidade. Com o que a gente faz um projeto criativo? Você tem que ter diversidade de pessoas, de ideias, diversidade verdadeira, perspectivas diferentes. Não é só eu trazer, eu tenho uma ideia, você tem a sua. Não, é trazer gente diferente. É botar na mesma sala uma engenheira, um antropólogo, um psicólogo, um artista, alguém que tem alguma coisa a ver com aquele projeto, que não necessariamente que seja especialista naquela área, isso não é necessário, mas pessoas que tenham relação, algum tipo de relacionamento, que sejam impactadas por aquele projeto ou pelo trabalho daquela equipe. E aí essa diversidade logicamente, vai facilitar com que as pessoas coloquem mais criatividade, que você tenha criatividades diferentes fazendo parte do mesmo projeto, da mesma equipe. A outra é com o que a gente vai fazer, quais ferramentas, como que eu vou fazer isso? Então eu tenho que ter um ambiente que favoreça isso também. E aí tem vários, lógico assim, não dá para
para explicar tudo aqui agora, né? Mas o livro trago lá um monte de exemplos, de ferramentas que a gente pode trazer, de dinâmicas, de práticas, né? Que você pode trazer para o ambiente onde estão essas pessoas diversas e promover isso. Algumas são muito conhecidas, fazer um grupo focal, fazer um brainstorming, fazer, né, isso tudo são ferramentas. Né? Como é que a gente pode fazer, criar? E tem coisas muito mais inovadoras, muitos jogos, né? Tem, por exemplo, o Lego, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, a Lego tem o Lego Serious Play. É um kit da Lego para você fazer surgir ideias criativas a partir de uma mesa onde você joga as peças em cima da mesa, tem toda uma metodologia para fazer isso, lógico, né? A gente vai lá, monta alguma coisa aí, né? Mas a Lego tem um kit para você promover a criatividade, principalmente na área de projeto de serviços, projeto de negócios, você promover melhorias, transformações em processos. Então, são ferramentas que a gente pode utilizar e são ferramentas que têm tudo a ver com criatividade. Imagina você chamar as pessoas para uma reunião para discutir aqui a melhoria de um processo que a gente tem na organização, e aí você coloca as pessoas na mesa, abre um saco cheio de peças de Lego e coloca em cima da mesa. Todo mundo gosta de brincar. Né? Pode ser que faz tempo que você não mexa com peças de Lego. Eu, pelo menos, faz algum tempo. Mas na hora que você começa a montar as coisas, a gente esquece que a gente está no ambiente de trabalho, no escritório, e a gente começa a fazer aquilo que a criança faz. Experimentar, fazer coisas improváveis, montar peça que não era para ser montada com aquela peça, começa a fazer gracinha. Né? Isso faz parte desse processo criativo, de você trazer essa coisa lúdica para a discussão sobre algo que, teoricamente, deveria ser séria, deveria ser sisuda, né? E que não precisa ser. Porque nesse ambiente, ele não favorece a criatividade. É um ambiente onde você tem a liberdade de brincar, de trazer, de testar, de experimentar, é um ambiente que favorece a criatividade. Então, ferramentas, quais delas? Autonomia, lá dentro da cultura. A organização onde você vai criar projetos criativos, que você quer que sejam criativos, ela tem que ter uma cultura de permissão, uma cultura de tolerância ao erro. Se você tiver uma cultura onde as pessoas são punidas quando elas erram, ninguém vai ser criativo. Todo mundo vai ter medo de fazer as coisas. Não, eu até tenho ideia, mas é melhor não mexer com isso não. Porque se der errado, eu vou perder meu emprego. Vocês já viram isso? Já viram alguém tomar uma chamada porque o negócio que você fez deu errado? Poxa, eu não fiz pensando querendo que desse errado. Mas deu. E se você não permitir que eu erre de vez em quando, eu nunca vou tentar nada. Então a cultura tem que ser uma cultura de permissão ao erro, de tolerância ao erro. Não é incentivo ao erro, mas tolerância total ao erro. E a curiosidade. E aí eu fiz uma palestra no ano passado, aqui mesmo, sobre a curiosidade. Não sei se a Malu lembra, que eu falei gestão da curiosidade, que era um dos elementos do meu Canvas. Quando eu fiz no ano passado, eu estava pensando ainda só nesse elemento. Depois virou quase um capítulo inteiro do livro lá, falando sobre a curiosidade. Por quê? Porque pessoas criativas também são, olha só, curiosas. Né? Que coincidência. De repente tem uma correlação ou tem uma causalidade. Quem sabe a curiosidade, ela é causa da criatividade. E esse é um dos elementos que eu fui estudar. Poxa, toda pessoa para ser criativa tem que ser curiosa? Existe uma coincidência muito grande. Se você for ver os grandes casos de pessoas criativas, você vai ver que todas elas eram muito curiosas. E curiosas por várias coisas. E aí tem também essa questão da cultura organizacional, que é você permitir que as pessoas, e incentivar que as pessoas tratem de coisas que não são necessariamente aquilo que é o trabalho que está escrito no crachá dela lá. O Google fez isso durante muito tempo. O Google tinha uma política de que, não sei se ainda faz, tá? O pessoal da área de engenharia, de criação de produtos, 20% do dia deles era para eles fazerem coisas que ninguém mandou eles fazerem. Não são as coisas que o seu chefe mandou. Durante 80% do dia você vai fazer as coisas que o seu chefe mandar. Depois, 20% do tempo você vai fazer as coisas que você quer fazer e que acha que tem algum potencial de realização, de aproveitamento dentro aqui da empresa, ou não. E assim surgiu o Orkut. Eu sei que tem gente que deve ter Orkut, o que é isso? Não, aqui está todo mundo viu o Orkut. Não adianta vocês fingirem que não. Mesmo que você não tenha sido assim um usuário, igual você é do Instagram hoje, mas vocês já viram. E o Orkut surgiu assim, era um funcionário do Google. O nome do cara é Orkut, e ele fazia durante aqueles 20% de horário livre, ele criou uma rede social. Porque ele achou que era interessante. O Google falou assim, isso aí não dá dinheiro.
Viu, gente? Até o Google erra feio, né? Porque não aproveitou aquele momento. Já existiam várias redes sociais, Friendster e mais um tanto, e o Google, né, o pessoal do Google, o Sergey Brin e o Larry Page, os dois olharam para aquilo e não viram valor naquilo. Ah, não, faz isso aí, você mesmo, toca aí o Orkut. Tanto que o Google não investiu naquilo, deixou o Orkut criar a rede social e ele sozinho tocar algo que não teve nenhum investimento, não teve nenhum apoio institucional do Google. E aí veio o Facebook e atropelou tudo, né? E o resto você já sabe como é que é a história. E hoje também foi atropelado, né, por outras redes sociais, e daqui a pouco essas outras vão ser atropeladas. Porque alguém olhou para aquilo, você tem uma oportunidade, vou usar minha criatividade, a pessoa estava com tempo livre, falou, vou usar minha criatividade. O próprio Zuckerberg, né, ninguém encomendou o Facebook para ele, né, ele criou como algo hackeando as imagens, que assistiu o filme, né, da rede social, hackeando as imagens da universidade onde ele trabalhava, para fazer uma brincadeira de comparação de fotos. E aquilo virou viral e falou, opa, tem um negócio aqui, né? E aí virou esse monstro. Então, autonomia, curiosidade estão dentro dessa dimensão chamada cultura, e a cultura tem muito a ver com energia, por isso que eu coloquei, com que energia a gente vai promover essa criatividade? O que eu vou fazer para mudar a cultura, para dar autonomia para as pessoas, para que elas sejam mais curiosas? Tem que ter incentivo. As pessoas têm que sentir liberdade para poder ser mais curiosas dentro do trabalho, fora, mas dentro também. E não só elas serem repetitivas, executando apenas ordens que foram dadas, porque aí você não está definitivamente incentivando a criatividade. Bom, uma parte, lógico, essencial, mas não tão importante quanto as outras, é a parte de baixo do Canvas, né? Então, só voltando, a gente tem essa parte de cima ali, e a parte de baixo, que são as burocracias, né? Todo projeto que você vai fazer tem que ter lá, né, descrição, nome do projeto. Se for para uma equipe, que projetos, né, essa equipe vai estar envolvida para poder impulsionar a criatividade, se for um Canvas para a equipe. Se for um Canvas de projeto, tem subprojetos, projetos relacionados, prazos, metas, quando, quanto eu vou investir nisso, quando isso vai ser feito, qual é o prazo para isso acabar, né, que tem que ter um início, meio e fim. E o investimento, né, o quanto que a gente vai colocar nisso também. Porque vai gastar, nem que seja o tempo das pessoas, você vai gastar em produção, né, de conteúdo criativo, em trazer coisas para essa equipe viver com criatividade, com ferramentas que vai ter que adquirir, com pessoas que vai ter que trazer de fora, trazer ideias para refrescar as ideias das pessoas que estão dentro da equipe. Tudo isso tem um prazo, tem um custo, né, e isso é colocado lá no Canvas também. E aí, bom, como é que a gente faz então o Canvas, né? Como aplicar o Canvas? Como todo Canvas, né, você tem um momento em que a gente incentiva as pessoas a cada uma trazer a sua própria ideia. Normalmente a gente faz isso até em silêncio, né? Você traz as pessoas e proíbe de conversar uma palavra. Bota o Canvas na parede e explica o que tem que ter em cada quadro ali, dá um bloquinho de post-it, uma caneta para elas e fala assim, ó, agora vai lá e coloca a sua ideia. Mas não discute com ninguém para perguntar se a sua ideia é boa ou ruim. Essa é a ideia, é o brainstorming, que é exatamente quando a gente junta todo mundo fazer um brainstorming, é isso. Não é discutir com ô, Alessandro, o que você acha dessa ideia? Você acha que eu devo colocar essa ideia ou não? Aí não é, mas não tem mais sentido o brainstorming, porque daí nós estamos combinando, fazer combinação não vale. Tem que ser individual, para que, nesse momento, cada um contribui para depois discutir. Depois que todo mundo contribuiu, agora vamos olhar esse quadro. Tem aqui que coincide, que não precisa ter 2, 3 vezes, porque tem muita coisa igual. Vamos juntar, consolidar tudo isso num post-it só? Ok. E agora, isso aqui, será que faz sentido nesse momento, isso aqui? Vamos pegar esse post-it e colocar um pouco na margem aqui, na moldura do Canvas? Ele pode voltar depois, mas vamos deixar ele aqui um pouquinho de castigo, até a gente ver se ele tem direito de voltar para o Canvas, porque esse objetivo, assim, ele desvia um pouco e tal. E aí você discute, né, que é o segundo momento, as pessoas discutem, e você refina, você faz os alinhamentos. Então, muitas vezes você vai ter várias discussões, sessões, né, podem demorar horas, e pode ser várias sessões, dependendo da complexidade do que você está trabalhando, até que você refina e fala assim, agora chega, agora tem uma hora que tem que parar. O Canvas, ele é vivo, lógico, você vai sempre voltar nele, fazer alguma mudança, mas tem que ter um momento de falar assim, agora, peraí, né, chegamos aqui a uma quantidade de ideias que não tem mais, as ideias estão surgindo agora, não contribuem mais, elas não entram, não estão trazendo valor para isso que a gente está fazendo. E aí você faz esse refinamento e depois faz o entendimento comum.
que é muito importante em todo o Canvas, porque toda vez que você tem uma equipe diversa, e esse é um dos pré-requisitos, a equipe tem que ser diversa, você vai ter dissenso. E aí, você fala assim, então a gente tem que conseguir o consenso. Não necessariamente. Em algumas situações você não vai conseguir consenso. Porque são ideias muito diversas, com pessoas com backgrounds muito diferentes, com formações muito diferentes, e com ideias muito diferentes. E você não vai conseguir o consenso. O que você precisa ter no final do Canvas? O entendimento comum. Todo mundo tem que entender a mesma coisa, concordando ou discordando. Eu tenho que olhar para aquilo e falar assim, então eu entendi. Todo mundo tem que fazer esse momento, entendi. Porque aí ninguém pode dizer que eu estava desavisado. Eu entrei nesse negócio que eu não sabia nem do que se tratava. Agora, você construiu um Canvas, e aí tem um fenômeno chamado Foi Nós que Fez. Esse fenômeno é muito importante. Porque em tudo que você se envolve, e você vai lá e pega um post-it, cola um post-it, agora você faz parte daquele projeto, daquelas ideias. Você contribuiu com... Foi uma ideia só, mas você colocou lá. Então, se alguém vier discutir com você, criticar o grupo, criticar o projeto, criticar qualquer coisa que você está fazendo lá, aquela pessoa colou um post-it, ela vai defender aquilo ali. Por quê? Foi nós que fez. Isso é um fenômeno, que a gente tem que levar em consideração. Não é um fenômeno à toa. Isso é engajamento. A gente costuma falar muito de engajamento, que a gente precisa de engajamento, O engajamento é isso. É as pessoas contribuírem, nem que seja minimamente, elas vão se sentir engajadas, vão se sentir participantes. Eu tenho a minha colaboração ali naquele treino. E isso faz parte desse momento em que a gente chega ao entendimento comum. As pessoas olham para aquilo e falam assim, agora entendi. Onde é que a gente quer chegar, o que a gente está fazendo, quais elementos fazem parte disso daqui, para essa equipe funcionar, para a gente colocar a criatividade no que a gente está fazendo. E aí é isso que a gente busca na etapa final do nosso Canvas. Muitos post-its, enche, depois tira um tanto, filtra, analisa, realoca, bota alguns fora que podem voltar depois, até o momento que todo mundo fala assim, então tá bom, fechou, vem aqui todo mundo aqui, vamos fazer uma salva de palmas, tirar uma foto na frente do Canvas, importante, registrar o momento, fazer foto na frente do Canvas, porque todo mundo que participou colocou um post-it agora é co-criador desse treino. E se eu sou co-criador, eu quero aparecer na foto. E aí você, tá bom, então agora entendemos, está pronto o Canvas. E aí vai além do Canvas, aí vem uma série de coisas, porque fazer um Canvas não é só terminou ali o Canvas e você agora tá bom. Então o que a gente vai fazer? Tira a foto e aí, já viram quando faz, alguém já trabalhou em empresa que faz aqueles projetos 5S? 5S, né? Aí tem alguém que lá vai no auditório, chama um palestrante, ele faz aquela palestra animada, você faz camiseta 5S, bota faixa na entrada da empresa, põe, e aí tem aquele evento de lançamento do 5S. Nossa, você fica empolgadíssimo. Agora minha vida vai mudar, porque tudo vai ficar limpo, as coisas vão ficar no seu lugar, as pessoas vão ser organizadas. Daqui a 2 meses, você pergunta para as pessoas, e o 5S? Tá tendo aquele negócio ainda? Não morreu essa história, não? Porque trabalho em empresa, um dia você ainda vai passar por um momento 5S. E por que eu estou fazendo essa crítica? Não que o 5S seja ruim, muito pelo contrário, ele é muito bom. É que as pessoas, na hora de aplicar o 5S, elas só pensam no lançamento. E o lançamento é muito legal. Só que depois ele morre. E o Canvas também não pode morrer igual o 5S. O Canvas, você montou o Canvas e agora vamos botar em prática. Então agora vamos transformar isso em iniciativas. E aí você tem que atribuir responsabilidades. Então, olha, tá bom, nós fizemos isso aqui, e agora? Agora você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. E a gente vai prestar conta, a gente vai medir o quanto a gente teve sucesso, aí tem que ter indicadores, É a parte mais chata, a parte boa é colar post-it, que é divertido, igual montar Lego, coloridinho, Agora, depois que você montou o Lego, tá tudo bonitinho lá, e agora? Na hora de guardar as peças, ninguém quer, Você quer montar umas pecinhas, na hora que tem que juntar tudo, botar na caixa, então não é tão legal assim. É mais ou menos por aí. E aí, lógico, no livro, que eu chamei de A Criatividade Não É um Superpoder, que deve ser lançado pela Sapienza, editora Sapienza. Estamos em negociações sobre o cachê ainda, então não posso garantir. Mas deve ser lançado muito proximamente. Já foi negociado, com a editora. E ele traz o Canvas da criatividade, não só o Canvas que vocês viram aqui,
mas ele traz também o como aplicar, como dar continuidade para que o Canvas não morra, né? Só naquela foto que todo mundo saiu feliz, sorridente. Construímos um Canvas lindo, colorido, muito post-it. E agora? E agora são os passos seguintes que vêm com tudo isso que eu falei para vocês. Um mapa de distribuição de responsabilidades, quem vai ficar responsável pelo quê, um mapa de programação de comunicação, eventos de comunicação, como é que vai ser feita a comunicação para as pessoas do que está acontecendo em função do Canvas. Quem vai mandar essa comunicação, como é que vai ser? Por e-mail, pelo grupo, vamos montar mais um grupo do WhatsApp. Aí alguém fala assim, no WhatsApp não aguento mais, vamos montar no Telegram. Eu falei, muito diferente mesmo. Nossa! Que grande vantagem! Tem nenhuma vantagem. A vantagem é a quantidade de gente, que antes ainda era um limitador no WhatsApp. Agora você tem um jeitinho de resolver isso. Mas não é só isso também, né? Aí tem um monte de outras coisas que a gente tem que planejar a continuidade disso e como é que isso se alinha nos objetivos que a organização tem em relação à inovação, que é possível quando a gente aplica a criatividade, quando a gente desenvolve, a gente propicia o ambiente e a gente abre as portas para a criatividade individual, transformar em criatividade do grupo, e aí a gente tem mais chance de ter mais impacto. Esse é o recado que eu tinha para dar para vocês. A minha conclusão é que eu já venho falando, né, desde o começo. Todo mundo pode ser, todo mundo pode desenvolver, todo mundo tem alguma dose de criatividade. E, lógico, se você tiver uma ferramenta onde você pode aplicar para melhorar, você tem chance. Ninguém pode mais dizer assim, eu nasci sem criatividade, o que eu posso fazer? Tem um professor que criou o Canvas da Criatividade, que foi apresentado lá no CSU Lab, no Dia Mundial da Criatividade, e eu vou procurar aqui no Google, vou achar o Canvas e a gente vai colocar isso em prática. Tá? Ele vai estar livre no Google, não está ainda, porque, como eu disse, ainda estou ainda na produção, construção, né? Muitas vezes mudando algumas coisas, mas em breve isso vai estar tudo disponível lá para vocês. Aí está meu contato, grande parte de vocês eu já conheço, vocês já me conhecem. Que bom, né, que estamos entre amigos, conhecidos, num ambiente muito confortável. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, agradecendo mais uma vez ao pessoal da organização, a Malu, que abriu esse espaço, né, para a gente aqui, e que organizou muito, né, bem com a equipe, né, que organizou o evento desse ano. E teremos, mês que vem, já vou fazer o jabá do próximo evento, que vai ser o Pint of Science, que também realiza uns 4, 5 anos aí, nos bares da cidade, à noite, né, que a gente leva cientista para beber cerveja e conversar com as pessoas sobre ciência. Vai ser 14 e 15 de maio, no Água Doce e na Cornerstone. Mas aí depois vocês vão ficar sabendo, vão ver nas redes sociais a divulgação. Vamos falar sobre inteligência artificial e engenharia aeroespacial esse ano. São os 2 temas. Né? Lógico, tudo com algum plot twist aí, porque a gente vai colocar algumas coisas diferentes aí, algumas coisas criativas, né, para não ficar palestra. Não tem PowerPoint, tá, para vocês terem ideia. O cientista com o microfone numa mão, um copo de cerveja na outra, e é proibido usar PowerPoint. Não. Exatamente, as pessoas ficam mais criativas a perguntar, né, discutem com os cientistas, isso é tudo bobagem que você está falando aí. E assim que é bom, daí começa, né, o choque de ideias, que faz as ideias melhorarem também. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês gostem das próximas palestras, que ainda vai acontecer muita coisa por aqui. E o Aleph está aí, que é o próximo, né, a se apresentar aqui. Até mais, obrigadão.